Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez nos encontramos nos dias de hoje, nesse domingo, para adorarmos ao Senhor. E agora vamos fazê-lo com toda dedicação e com todo amor. Quero adentrar ao seu lar, pedindo que você participe conosco até o fim de toda a atividade que teremos através dessa live, para que possamos alcançar corações sábios e a instrução que o Senhor nos dá através da sua palavra, para que possamos crescer e aprender cada dia mais e muito mais agora, quando vamos trabalhar na questão da família, o mês de maio, o mês da família, onde o Senhor tem nos mostrado como viver melhor através da sua palavra, e eu quero compartilhar com os amados aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Portanto, abaixe a sua fronte, vamos orar, e na sequência da oração vamos ouvir um cântico para que possamos ir preparando os nossos corações, mente, para ouvir a palavra do Senhor e ela encontrar solo fértil em nossos corações para nos exortar, nos admoestar, mas também nos edificar e crescermos no conhecimento da palavra do Senhor. Bondoso Deus, obrigado por essa noite, por nos trazer para mais esse culto. Fale aos nossos corações, use as nossas vidas, ó Deus, para que possamos juntos crescermos e fazer tudo aquilo que seja da vontade do Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor visite a cada um dos irmãos, aonde quer que esteja, principalmente aqueles que estão enfermos, alguns, ó Deus, com dificuldade por ter perdido seu emprego, mas que o Senhor possa estar abrindo porta de emprego, Deus possa estar curando, para que cada qual, onde quer que esteja, independente de qualquer situação, possa te louvar e te exaltar. Tira de nós tudo aquilo que não é teu, ó Pai. Oramos e te agradecemos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. Meu Deus não me abandonará, porém, quando o mau poder tenha de atacar, Ele me protege como lhe convém, nunca irei desanimar. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divino poder. Prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. Compartilhar da palavra do Senhor, e eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, e nós vamos juntos compartilharmos da palavra do Senhor
dentro daquilo que o Senhor irá falar conosco nesse texto, entendendo que precisamos aprender a viver como família. E esse texto fala exatamente sobre como viver em família. E é isso que nós precisamos aprender, uma vez que somos do Senhor, uma vez que o Senhor tem direcionado as nossas vidas da maneira que Ele assim nos ensina para que possamos viver o melhor em família. Então compartilhe comigo desse texto, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Nos diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. É pior do que alguém que não conhece ou que não tem fé em nada. Então nós que cremos em Deus, confiamos no Senhor e somos direcionados pela sua palavra e pela instrução do seu Santo Espírito que em nós habita, precisamos seguir segundo o que a palavra do Senhor nos diz. Abaixa a sua fronte e vamos orar nesse momento. Bondoso Deus, estamos diante da tua Sagrada Escritura e também da tua presença, ó Pai, para que possamos entender e viver como família, segundo o que o Senhor instituiu para que vivêssemos. Portanto, Pai, fale conosco nessa noite, nos instrui, Deus, durante esse mês que estaremos trabalhando e procurando aprender mais como viver como família, um mês que é dedicado ao mês da família. Fale conosco, Deus, e a partir desse culto, dessa mensagem, que o Senhor instrua as nossas vidas e nos edifique a vivermos segundo o teu querer e a tua vontade. Que eu possa tão somente ser usado pelo Senhor, que a minha boca seja somente a porta-voz do Senhor nessa noite e que o teu nome seja glorificado e o Senhor seja reverenciado e adorado por cada um dos teus filhos. Tira de nós tudo aquilo que não é teu, nos ajuda, nos dá intrepidez e tranquilidade para que possamos explanar o texto e juntos adquirirmos sabedoria para viver nesse mundo e principalmente como família. Eu oro e te agradeço no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. O texto é bem enfático no que ele trabalha em relação à família. Ele vai falando sobre a família e ele usa um verbo aqui que é um verbo bem enfático no texto, o verbo cuidar. E nós precisamos cuidar uns dos outros, não é mesmo? Precisamos aprender a cuidar. Cuidar, essa é a grande proposta, o grande propósito de Deus para a família. Cuidar uns dos outros. Por isso, andará dois juntos se não estiverem de acordo. O Senhor colocou um homem e uma mulher para viver como família, para que eles pudessem andar em acordo, para que eles pudessem cuidar uns dos outros. E nesse cuidado, haver uma reciprocidade, haver uma harmonia, haver uma interação de ambas as partes. Enquanto a sociedade diz que cada um deve cuidar dos seus próprios interesses, Deus, como família cristã, nos dá um outro modo de pensar, uma maneira diferenciada do que o mundo diz a respeito de como viver a vida familiar. Deus deu à família esse imperativo, o imperativo de cuidar uns dos outros. Portanto, família, instituição criada por Deus para que haja cuidado uns com os outros. Repita comigo você aí na sua casa, junto com a sua família e possivelmente outros familiares ou amigos com você. Família, instituição criada por Deus para que haja cuidado uns com os outros. Eu cuido da minha esposa cuida de mim, nós cuidamos dos nossos filhos cuidam de nós. Nós, como membro de uma família, temos a expectativa de ser cuidados, mas também de cuidar de nossos familiares. Queremos ser cuidados, mas queremos também cuidar. Queremos ser útil no cuidado de uns para com os outros. O ser humano tem a necessidade de ser cuidado, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e principalmente uma questão espiritual. Essa necessidade começa na infância,
nos primeiros dias de vida e nunca mais termina. Enquanto temos fôlego de vida, enquanto estamos vivendo nesse mundo e nos relacionando e principalmente em família, necessitamos de cuidado e necessitamos também de cuidar de outras pessoas. Cada pessoa, independentemente da sua idade, tem a necessidade de ser cuidado, ainda que de maneiras diferentes. Cada um precisa de um cuidado diferenciado, mas mesmo assim, todos nós precisamos de um determinado cuidado. Em cada etapa da vida familiar, e sempre será assim, a família é um suporte importantíssimo para que cada um receba a ajuda necessária para seguir em frente diante de tantas lutas e de tantos desafios. E o mundo está vivendo isso, um desafio muito grande, uma incerteza muito grande, mas para aqueles que têm Cristo, temos a certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor está cuidando de cada um de nós, que o Senhor está cuidando da família que Ele instituiu e que Ele quer que faça diferença nesse mundo, não só como pessoas, não só como igreja, mas como família instituída por Cristo, instituída por Deus. Família criada lá no jardim do Éden. Portanto, cuidar da família é uma responsabilidade da pessoa que segue a Jesus Cristo. Cuidar da família é uma responsabilidade daquele que foi resgatado pelo Senhor das trevas para viver na sua luz. Aquele que vive nesse mundo corrompido, nesse mundo com todas as dificuldades que temos passado, mas que vive totalmente diferente, porque o Espírito Santo habita nele. Porque a família instituída não foi instituída simplesmente porque eu olhei para uma pessoa e me engracei com ela, achei bonita, ela também me achou bonito e nós nos demos em casamento. Não, foi porque Deus tocou no coração dessa pessoa, no meu coração, e nos uniu com o propósito primordial, e que é glorificar o seu nome, mas com o propósito também de vivermos como família instituída por Deus, fazendo a diferença nesse mundo. O texto bíblico é claro: se alguém não cuidar de sua família, é pior que um descrente. Se alguém não cuidar da sua família, é pior do que aquele que não tem nenhuma instrução de como cuidar da família. Porque nós temos a instrução que precisamos, e essa instrução está na palavra de Deus, e esse versículo é bem característico. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente de sua família, tem negado a fé, e é pior que um descrente. Não adianta ser um excepcional leitor da Bíblia. Não adianta ser um apaixonado e corajoso evangelista se a pessoa é um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo esposo, uma péssima esposa, um péssimo filho, uma péssima filha. Ser cristão também é sinônimo de cuidar da família, fazendo disso uma missão tão importante quanto ganhar o mundo para Cristo. Não adianta queremos ganhar o mundo para Cristo e perder a nossa família. Precisamos aprender a viver como família. Precisamos valorizar a nossa família. Precisamos entender cada integrante da nossa família e cuidar uns dos outros. Portanto, ser cristão também é sinônimo de cuidar da família, fazendo disso sua missão tão importante quanto ganhar o mundo para Cristo. Em uma sociedade cada vez mais egoísta, onde as pessoas são tão frias a ponto de os relacionamentos serem conturbados, somente uma família cuidadosa oferecerá um suporte necessário para que as pessoas consigam seguir firmes a vida, sendo amparadas e socorridas em meio às crises. Como viveríamos se nesse momento onde estamos passando essa situação não tivéssemos uma família para nos unirmos? Não tivéssemos uma família para colocar diante de cada um as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas situações conflitantes, por estarmos confinados, por estarmos sem condições de ir e vir, sem condições de fazer aquilo que estávamos acostumados a fazer, que era sair para trabalhar, voltar, estudar e tantas outras coisas. Então é a família, é o amparo e o socorro que nós precisamos.
E nós temos as nossas famílias consanguíneas e temos a nossa família espiritual. Família que nós compartilhamos a palavra do Senhor, como estamos fazendo nesse exato momento. Essa família maravilhosa que o Senhor nos deu, que não tem nada a ver com a nossa questão sanguínea, mas tem a ver com a nossa questão espiritual, tem a ver com a nossa irmandade cristã, ou seja, irmãos em Cristo, pessoas que foram resgatadas por Deus e que vamos herdar o mesmo céu que o Senhor foi preparar lugar para nós. Família assim se tornará modelo indispensável, expressando sua importância, seu valor ao mundo, principalmente diante de situação como estamos vivendo. Então temos que ser famílias modelo. Em primeiro lugar, porque o Senhor nos resgatou. Em segundo lugar, porque o Senhor nos uniu para que fôssemos uma família que glorificasse o seu nome. Em terceiro lugar, o Senhor tem nos dado filhos para que possamos criá-los, para que eles vivam segundo o seu padrão e não o nosso. Portanto, quero que você veja comigo 4 sugestões importantes para que isso ocorra. 4 sugestões importantes que esse versículo, por tão pequeno que nos traz a reflexão de como viver como família. Então, a primeira sugestão é: dedique tempo para a família. Se necessário for, coloque uma agenda de prioridades durante o dia, uma vez que nós estamos agora confinados em nossos lares, se não todos, mas uma grande maioria confinados em seus lugares, alguns trabalhando de casa, outros de férias, em tantas outras situações que se encontram, mas, enfim, todos no mesmo local, vivendo as mesmas 24 horas do dia. Então precisamos colocar prioridades para que possamos determinar ou dedicar tempo para que nós possamos entender a nossa família, ouvir a nossa família. Seus filhos precisam de você e não apenas do seu dinheiro. Muitas vezes trabalhamos para dar o melhor aos nossos filhos, a melhor escola, a melhor roupa, o melhor lazer, quando na verdade ele queria ou quer a nossa presença. A nossa presença é muito mais importante do que dinheiro. Precisamos sim do dinheiro para nos manter, para adquirirmos coisas, mas nada substitui o amor de um pai, o amor de uma mãe, o amor dos filhos. E quanto nós estamos sentindo de não podermos estar com a nossa família espiritual reunida. Quanto mais quando é a nossa família consanguínea, pessoas que o Senhor permitiu que nós tivéssemos como filhos para que cuidássemos, não nosso, do Senhor, mas para que nós cuidássemos. Então, precisamos entender que mais importante do que dinheiro é a comunhão que precisamos ter com os filhos, o tempo que nós precisamos dedicar aos nossos filhos. Sua esposa ou seu marido precisa de você e não apenas do que você pode comprar. Assim como os nossos filhos dependem de nós e precisa de nós, precisa do nosso amor, o nosso cônjuge também precisa do nosso amor. E não de ganhar coisas, de ser presenteado. Isso é muito bom e aqueles que podem, devem fazer, mesmo fora de épocas. Mas eles querem muito mais o seu tempo, o seu ouvido, o seu compartilhar dificuldades, compartilhar alegrias. É isso que o nosso cônjuge quer muito mais do que comprar coisas ou ganhar coisas. O tempo é importante. E o que você faz durante o tempo que está com sua família? O tempo é importante. Há alguns que dizem que o tempo é dinheiro. Mas o tempo, sem a devida atenção à família, não quer dizer nada. Você pode ter rios de dinheiro e sua família não ser uma família harmoniosa, porque falta o amor, falta a presença, o que o dinheiro não compra. Reserve um tempo especial para conversar, se divertir, ajudar em alguma tarefa doméstica. Estamos todos confinados em nossos lares. Por que não dividir as tarefas? E podemos sim muito bem se divertir e há bem pouco tempo
nos divertimos muito montando um quebra-cabeça, nos divertindo muito assistindo uma série, assistindo um filme, compartilhando desse filme e podemos interagir dessa forma. Fazer culto doméstico e, se for o caso, compartilhar um momento, um filme, ou seja, como for, talvez num sofá com um cobertor, um dia de frio, compartilhar desse cobertor, ficar todos juntos. É isso que o Senhor quer, dedicar tempo para que haja essa interação, essa maneira de nos unirmos e amarmos uns aos outros cada vez mais. Agora você tem tempo e não tem desculpas para dizer: eu não tenho tempo para fazer isso. Mas a segunda sugestão que o texto nos traz é que devemos exercer convivência com a família. E como nós exercemos vivência com a família? Conversando, compartilhando, perguntando o que cada um está sentindo, deixar que as pessoas abram seus corações, deixar que a família abra o seu coração e externe aquilo que ela está sentindo. Pode ser que o seu filho ou o seu cônjuge nunca disse a você determinadas coisas e nós precisamos aprender a exercer a convivência. E exercer a convivência é dar liberdade para que as pessoas falem aquilo que está sentindo. E muitas vezes nós fazemos determinadas coisas porque nunca fomos confrontados sobre aquilo que falamos. Nunca tivemos uma comunicação tão boa no sentido de saber o que a pessoa gosta e o que ela não gosta. De aquilo que nós estamos fazendo agrada ou não agrada o coração do nosso cônjuge. Então esse é o momento de exercer a convivência. Poder parar, dedicando tempo para ouvir, para exercer essa interação como família. Não reúna sua família apenas para discutir assuntos de tomada de decisões sérias. Então agora eu preciso reunir a minha família, minha esposa, meus filhos, para decidir sobre essa determinada situação que é algo muito sério. Reúna sua família para questões informais, reúna sua família para dar boas risadas ou para compartilhar de um momento de oração. E como nós precisamos, nesses momentos em que estamos vivendo, nesses dias em que estamos vivendo, de orar, de jejuarmos, de dedicarmos um tempo a abrir os nossos corações principalmente ao Senhor, sobre toda essa situação que estamos vivendo, que não sabemos como ficará, só sabemos que o Senhor está no controle e só sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Se o Senhor permitiu essa pandemia, é porque Ele está querendo trabalhar no meu coração, no seu coração. Ele está querendo trabalhar na sua família, na minha família. Ele está dando a oportunidade de nós podermos nos relacionarmos como família de fato, vivendo segundo os padrões da sua Sagrada Escritura, que é a nossa regra para ter uma família saudável e de acordo com os parâmetros que o Senhor nos determina. Portanto, não reúna só para questões de decisões, mas para questões informais, entendendo que conviver é viver juntos, conviver é viver juntos. E o que acontecia ou estava acontecendo até antes dessa pandemia é que as pessoas não estavam mais vivendo juntas. Elas estavam um tempo juntas. E cada um vivendo a sua maneira, o seu jeito de querer ser. Isso não é convivência. Conviver é estar juntos e se importar com a pessoa que está junto de você. É a mesma coisa de você estar com uma pessoa, ela estar falando e você está escutando ou ouvindo. O que escuta não dá atenção para o que está ouvindo ou para o que está escutando, mas o que ouve presta atenção e se compadece do que aquela pessoa está falando. Interage com aquela pessoa, se coloca no lugar daquela pessoa. Então, conviver é a mesma situação. Conviver é viver juntos. Mas juntos, se importando um com o outro, dando atenção um ao outro. E essa é a segunda sugestão. A primeira é dedicar tempo, a segunda, exercer convivência, e a terceira sugestão, examine o estado de seus familiares.
Examine como cada um está e principalmente diante dessa situação que nós não passamos com frequência. Pelo contrário, situação que nunca tínhamos vivido, ou pelo menos eu não vivi situação assim. E acredito que todos da minha geração, nenhum viveu essa situação. Então o mundo está passando por algo totalmente diferente e eu entendo, através das Sagradas Escrituras, que o Senhor está nos dando uma oportunidade de nos relacionarmos melhor com a nossa família. Relacionamento esse que foi quebrado até por uma questão de trabalho, cada um trabalhando em um horário, muitos saindo do país para ir viver em outro país, talvez para poder exercer a sua profissão, talvez ter um rendimento melhor dentro da sua profissão, e Deus está permitindo que as famílias voltem a se unir, ter um tempo junto, para que possa ter uma convivência e aprender a conviver, marido, esposa, pai, filho, mãe, filhos. É um tempo que o Senhor está nos permitindo. Então examine o estado de seus familiares. Preste atenção em detalhes como pessoas que estão muito em silêncio, indiferente ao que está acontecendo, ou outros que estão com seus ânimos à flor da pele, outros que estão tristes. Frequentemente são características de pessoas que estão enfrentando dificuldades. E a dificuldade que o mundo está vivendo, isso é uma realidade para todos. Mas uma pessoa não conhece a outra, o seu interior, como o que ela está passando, o que ela está pensando, como está a sua vida, os seus planos e tudo aquilo que ela está colocando como prioridade na sua vida. E nós só vamos conseguir entender o que uma pessoa está passando se ela externar. E para que ela externe o que ela está passando, nós precisamos examinar cada palavra, mas ela precisa querer comunicar-se e abrir o seu coração falando o que está passando, o que está vivendo nesse momento. Se interesse por seus familiares, ore por eles e com eles. Esse é o momento de você mostrar aos seus filhos que você ora. Muitas vezes você pede ao seu filho para que ele ore, mas ele nunca viu você orando. Muitas vezes você pede para que os seus filhos orem juntos, mas ele nunca viu você orando junto com o seu cônjuge. Então, é o momento de você orar por eles e com eles. E não só por eles e com eles, mas orar pela nação. Orar pelos nossos irmãos em Cristo, que em determinados locais do Brasil, as pessoas estão vivendo situações difíceis. E pessoas fora do país também, vivendo uma realidade totalmente diferente, uma em cada lugar, vivendo sobre o mesmo constrangimento, mas com realidades diferentes. Então é momento de nós dedicarmos oração e jejum a respeito dessa situação. Demonstre preocupação e ainda que eles não queiram conversar, ainda assim, mostre que está interessado em querer ajudá-los e que de alguma forma você pode ajudá-los se eles abrirem o coração. Então é o momento de pararmos, dedicarmos tempo, aprender a conviver, a exercer a convivência e examinar o que está passando no coração de um filho, o que está passando no coração de uma esposa, de um esposo, a responsabilidade que o marido tem de prover o alimento e tudo que é necessário na casa, mais ainda quando só ele é o mantenedor. Pois sabemos que hoje a esposa também trabalha para ajudar o esposo a compor a renda familiar. Mas quando é só o homem e ele perde o emprego, como fica? Então precisamos ter esse tempo, um tempo que o Senhor está permitindo, para que entendamos um ao outro, para que a pessoa possa abrir o seu coração e nós possamos interagir dentro do que a palavra de Deus nos ensina como nossa regra de fé e prática. Entendendo que Deus tem o bálsamo através da sua Escritura para tudo aquilo que nós estamos passando. Deus tem o consolo, Deus tem o conforto
porque Ele diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele estaria conosco todo o tempo e Ele está conosco nesse tempo, mas ainda somos pecadores, remidos, mas pecadores. E pelo fato de ainda sermos pecadores e viver em um mundo em pecado, somos constrangidos, porque muitas vezes sentimos na carne aquilo que estamos passando. Isso nos constrange, talvez vendo um filho chorar por uma dificuldade, por uma necessidade, e você sem dar onde tirar para isso. Então precisamos entender, é o momento de dedicarmos tempo para que possamos exercer a convivência e examinar o estado de cada um, o que cada um está vivendo dentro dessa situação, como está encarando isso e como está suportando isso, se ele está confiante em Deus, se ele está precisando viver de uma outra forma, de uma outra situação. Então precisamos ter tempo para falar com os nossos familiares, dar tempo e examinar cada um, e nos dar o direito também de ser examinado, de ser aconselhado, de ouvir a nossa esposa, de ouvir talvez um filho sobre uma situação. Isso é muito importante, eu em particular já fiz isso. Então, em quarta sugestão, faça do seu lar um local abençoador. Mostre à sua família o quanto são importantes, como é importante a esposa, como é importante o esposo, como é importante os filhos. Cada um tem a sua importância dentro da família. Foi o Senhor quem instituiu e foi o Senhor que fez como deveria ser. Promova momentos inesquecíveis e se esforce para que a imagem que seus familiares terão sobre a família seja a melhor possível. Faça com que eles entendam que viver em família é a coisa melhor do mundo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Precisamos estar de acordo entre marido e esposa, pais e filhos, para que haja acordo, para que eles tenham o desejo de também constituir uma família e uma família que louve e exalte o nome do Senhor. Portanto, promova momentos inesquecíveis e se esforce para que a imagem que seus familiares terão sobre a família seja a melhor possível. Olha, eu estou realizada como mãe, como esposa, eu estou realizado como marido, como pai, eu estou realizado como filhos, porque meus pais têm cuidado de mim, meus pais têm sido amorosos comigo, meus pais têm me ouvido e me aconselhado. É esse o padrão que o Senhor quer de família. Portanto, faça do seu lar um local abençoador. Nossas famílias precisam ser abençoadoras e serão se cada um de nós encarar o cuidado necessário para mantê-las unidas, firmes, saudáveis e vivendo os valores da palavra de Deus. E vivendo os valores instituídos na Sagrada Escritura. Portanto, cuide da sua família. Você e eles precisam disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos viver o melhor e cuidarmos uns dos outros. Eu quero concluir com a frase: família, instituição criada por Deus para que haja cuidado uns com os outros. Sendo assim, dedique-as, exerça, examine e faça com que sua família seja abençoadora uns aos outros. Faça com que sua família abençoe uns aos outros, para que ela possa também abençoar outros do seu convívio, do seu relacionamento. Logo, isso tudo vai passar e nós vamos voltar a nos relacionarmos com outras famílias, com outras pessoas, vamos voltar a estar nos cultos reunidos no templo que o Senhor nos permitiu ter. E logo, logo nós temos que voltar a nos reunir, não como antes, diferentes, com o conceito de família, de acordo com a palavra de Deus. O conceito de irmãos em Cristo, de acordo com a palavra de Deus, para que possamos viver o melhor para o Senhor, até que Jesus volte para nos buscar. Deus nos abençoe. Vamos ouvir mais um cântico
e na sequência estarei orando e dando a bênção apostólica. Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Ó Deus, traga o que for, consola o que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família. Nasceu no coração de Deus. Creia que Deus tem poder para transformar a sua casa, transformar a sua família. Você e sua casa servirão ao Senhor. Creia. Deus tem um projeto para a sua casa, Deus tem um projeto para a sua família. Insista, invista na sua família. Oh, aleluia. Agora que o Senhor já nos permitiu ouvir da sua palavra e também cânticos que traz alegria aos nossos corações, é o momento de nós nos recolhermos para uma noite de descanso, como família, e poder amanhã, se o Senhor nos permitir, cumprir tudo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, tudo aquilo que podemos aprender nessa noite, colocar em prática nas nossas vidas, se ainda alguém não está fazendo o que precisa ser feito, de acordo com o que nós estudamos aqui, que a palavra do Senhor nos trouxe como reflexão, para que alegre o coração do Senhor, e você vai estar muito mais alegre, eu vou estar muito mais alegre, quando exercermos essa instrução do Senhor, quando exercermos dentro do nosso lar aquilo que muitas vezes nós falamos, mas que não praticamos. Precisamos aprender a falar menos e praticar mais. Demonstramos mais quem somos com atitudes do que com palavras. Então que nós possamos realmente exercer o que a palavra de Deus nos ensina, para que não precisemos usar palavras, mas se precisarmos, que usemos palavras que conforte e que usemos a palavra do Senhor. Essa palavra conforta, essa palavra transforma. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela família que o Senhor nos deu. Família consanguínea e a família também de irmãos em Cristo, Pai, que o Senhor colocou para que juntos glorificássemos o nome do Senhor. Que dentro em breve, ó Pai, tudo isso possa se resolver e que nós possamos nos reunir novamente e dar muitas honras e glórias ao Teu nome e darmos muitas risadas, ó Deus, sobre tudo aquilo que aprendemos e colocarmos em prática, ó Deus, para que vivamos de uma forma totalmente diferente, para que o mundo seja diferente a partir de nós,
para que as pessoas que hoje têm buscado ao Senhor, que não esqueçam que só o Senhor pode controlar essa pandemia e qualquer outra situação, e que só Jesus salva, e que todos precisam encontrar Jesus na sua vida e se render aos pés de Cristo. Eu oro agradecido por tudo que o Senhor já tem nos feito e nos dado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com toda a igreja e você no seu lar. Diz amém. Deus os abençoe. Que nós possamos logo mais nos encontrarmos para poder compartilhar da palavra do Senhor. Um grande abraço e um beijo no coração de todos.